agora o programa Educa Castanhal. Olá, estudantes! Como vocês estão? Curiosos para descobrir quem será o professor de hoje e a temática que ele irá abordar? Sim! Então, vamos para mais um momento de aprendizagem no Educa Castanhal. A nossa aula de hoje traz um tema muito importante: meios de comunicação. Como é maravilhoso termos em Castanhal um programa educativo que está sendo divulgado através da TV, rádio e mídias sociais. E assim viabilizar esse projeto, que tem nos alegrado muito, apesar de todos os desafios. Agora, pegue o seu material escolar e vamos estudar com a professora Luziete Abreu. Olá, queridos alunos, sou a professora Luziete Abreu, trabalho na Escola Manuel Pinto de Souza. É com alegria que estou aqui para mais uma aula do programa Educa Castanhal. Agradeço a sua companhia assistindo nossas aulas nos canais de televisão e no YouTube, bem como nos ouvindo através da Rádio Atlântico FM 105.1 e Paraense FM 102.1, que são importantes para continuarmos nos comunicando diariamente. Continue realizando e devolvendo as atividades organizadas pela sua escola. Não esqueçam de continuar com os cuidados indispensáveis para que o avanço da Covid-19 seja controlado. Para isso, é necessário realizar a lavagem das mãos, usar álcool em gel e, quando precisar sair de casa, não esqueça de usar máscara. Evite aglomerações para que logo possamos voltar ao convívio normal com todos em nossa volta e podermos nos comunicar mais de perto. É isso mesmo, a comunicação nos permite aproximar de pessoas mesmo sem que haja contato físico. Isso é possível por contarmos com instrumentos que viabilizam a interação, diminuindo a distância entre as pessoas. Para continuarmos com a temática de hoje, vamos ouvir o poema Comunicações de Luciana Passos. Palavras e mais palavras vão voando pelo ar. Escutamos e falamos, sempre a nos comunicar. José, meu melhor amigo, vai aniversariar. Um telegrama depressa, meu abraço vai levar. Preciso telefonar, é urgente, atenção. Quem nos socorre na rua? É nosso amigo orelhão. O correio, o jornal, o rádio e a televisão, transmitindo as notícias, trazem a nossa união. Por isso é que cuidamos com carinho e educação dos meios que utilizamos para a nossa comunicação. Em sua poesia, a Luciana Passos menciona o nome de alguns itens que são utilizados para transmitir mensagens a outras pessoas. Todos os itens citados na poesia são exemplos de meio de comunicação que permeiam o mundo tecnológico no decorrer dos anos e foram ou ainda são utilizados como instrumentos de interação e aproximação das pessoas em todo o mundo. Então, vamos conhecer os meios de comunicação, suas características e a importância para a interação entre as pessoas. Os meios de comunicação são instrumentos que viabilizam e difundem as informações e a comunicação entre as pessoas. Ao longo dos anos, com a constante transformação na sociedade, as tecnologias avançaram e a forma de se comunicar passou por mudanças significativas, estreitando a distância entre as pessoas, o que favoreceu a rapidez nas diversas formas de informações. Os meios de comunicação são classificados em dois tipos. Os individuais são os que promovem o contato interpessoal, a transmissão de informações entre uma pessoa e outra, ou em grupos restritos. São exemplos: carta, telefone, internet, mensagens instantâneas, bate-papo, e os sociais ou em massas, que são aqueles que possibilitam a comunicação entre um grande número de pessoas. A informação abrange um público significativo. É a chamada transmissão em massa de informação. São exemplos: rádio, jornal, televisão, as lives nas redes sociais. Meios de comunicação e suas características. Escrita. Através de códigos e sinais, transmitiam informações entre os indivíduos. A escrita se desenvolveu de maneira independente entre os povos nas diversas regiões do mundo. Correio. Funciona pelo sistema de envio de cartas, encomendas e documentos entre um remetente e um destinatário. Atualmente, por conta dos avanços no meio de transporte, o tempo de entrega diminuiu.
O sistema de correio ele pode ser privado ou público. Jornal impresso. O jornal é um meio de comunicação em massa. O primeiro exemplar foi produzido em Roma por volta do ano 59 a.C. e ficou conhecido como Acta Diurna. Ele anunciava notícias do governo e era escrito em placas brancas e compridas, colocadas em lugares públicos para que as pessoas pudessem ter acesso. Rádio. A história do rádio iniciou-se em 1860, quando as ondas de rádio foram descobertas. O rádio possibilitou ainda mais a comunicação em massa, visto que é capaz de propagar informações codificadas por meio de sinais eletromagnéticos. Telefone. O telefone foi inventado por volta de 1860 por Antônio Meucci. É um meio de comunicação individual e possibilita a transmissão de informações por meio de sinais sonoros. Televisão. A televisão é um meio de comunicação em massa, mas tem essência eletrônica, porque reproduz imagens e áudios de forma instantânea. O aparelho possui a capacidade de converter luz e som em ondas eletromagnéticas. Celulares. O celular é um meio de comunicação inventado em 1947, mas está entre os mais atuais. Esse meio de comunicação possibilita a transmissão de informações por meio de sinais sonoros e ondas eletromagnéticas. Computadores. Esse meio de comunicação possui grande capacidade de armazenamento e processamento de dados. Tornou-se um meio de comunicação muito utilizado em razão da invenção da internet. A internet é atualmente o meio de comunicação mais utilizado no mundo. Representa uma rede que liga mundialmente milhares de computadores e aparelhos celulares. Esse meio de comunicação revolucionou a sociedade e as formas de se comunicar. Como podemos ver, os meios de comunicação estão presentes no cotidiano, nas diferentes fases da vida das pessoas. Contudo, com o passar dos anos, seja pelo avanço tecnológico ou por situações adversas, surge a necessidade da constante atualização na forma de nos comunicarmos. Como, por exemplo, o atual contexto em que, por conta da pandemia, as pessoas precisam manter distanciamento social. Por conta desse distanciamento, as pessoas passaram a realizar atividades relacionadas ao trabalho, ao estudo, dentre outros, de casa. Para isso, aumentou os serviços que ficaram conhecidos como delivery, home office e aulas remotas, que para realizá-las precisam, além da conexão com a internet, ter acesso aos apps, os aplicativos relacionados às redes sociais, como WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok e Pix, que são meios de comunicação interativos com a tendência a continuar fazendo parte do cotidiano da população mundial. Agora que já vimos alguns tipos de meio de comunicação e suas características, vamos assistir um vídeo que acrescentará informações importantes para o nosso conhecimento sobre essa temática. Acompanhe. Atualmente, a população tem à sua disposição diferentes meios de comunicação. E não se trata apenas dos mais modernos, como a internet, mas também de alguns com séculos de existência, como o correio e o jornal impresso, que mantém sua importância nos dias atuais. Durante muito tempo, as cartas foram o único meio de comunicação a longa distância no país, sendo muito utilizadas desde os primeiros momentos da colonização. A famosa Carta de Pero Vaz de Caminha foi a primeira comunicação postal entre Brasil e Portugal. Em 1822, com a independência do Brasil, a administração dos serviços de correio foi reorganizada para atender às necessidades do país. A partir desse período, foram criados vários serviços, como a entrega domiciliar de correspondência, o uso de uniforme pelos carteiros, os selos postais e as caixas coletoras. A imprensa no Brasil foi criada em 1808, no Rio de Janeiro, tornando possível a publicação de documentos oficiais, além de livros, jornais, folhetos, partituras, obras científicas, desde que autorizados pela coroa. A circulação de publicações cujo conteúdo contrariasse o governo ou a religião católica era proibida. A censura, porém, não impedia que documentos contrários ao governo circulassem em outros países. Em Londres, por exemplo, era publicado o Correio Brasiliense, jornal que criticava o governo.
A partir de 1884, houve o desenvolvimento das telecomunicações, que são os meios de comunicação que usam sinais elétricos e ondas eletromagnéticas para transmitir informações. Essas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, pois reduziram o tempo de envio de mensagens e ampliaram o acesso às informações. Inicialmente, as mensagens eram enviadas por um aparelho chamado telégrafo, que continha um interruptor que liberava ou interrompia a passagem de carga elétrica. De acordo com os toques no interruptor, a passagem de sinais elétricos formava pontos, traços ou espaços, que são a base do alfabeto Morse. Até o final da década de 1990, o código Morse foi usado como meio de comunicação oficial da Marinha para comunicação e fiscalização. O telefone foi inventado em 1876. A tecnologia permitia transmitir sons por meio de fios metálicos que ligavam dois aparelhos. No início, havia apenas 15 mil linhas telefônicas e o serviço era restrito a poucas cidades. As ligações passavam por centrais telefônicas para serem transferidas e completadas. No Brasil, em 1965, o Sistema Nacional de Telefonia foi ampliado com a criação da indústria de telecomunicação eletrônica brasileira, contribuindo para a integração do território. Com a invenção do rádio em 1894, foi possível transmitir ondas eletromagnéticas entre dois pontos sem o uso de fios. Essa tecnologia gerou uma grande mudança nos costumes da população e permitiu a integração do Brasil ao contexto internacional. A partir da década de 1930, o rádio se transformou em um dos principais veículos de informação, entretenimento e propaganda no país, sendo muito popular até hoje. A tecnologia do rádio abriu a possibilidade para o envio de qualquer tipo de informação. As ondas de TV, que são transmitidas e recebidas por meio de antenas, se desenvolveram a partir disso. Na década de 1950, a televisão começou a fazer parte dos itens de consumo das famílias brasileiras, tornando-se popular na década de 1970, quando também começaram as transmissões em cores. Até então, somente famílias mais ricas tinham acesso à televisão. Hoje, esse aparelho está presente em 95% das casas brasileiras, sendo a principal fonte de informação e entretenimento para a população. A telefonia móvel permitiu que as pessoas se comunicassem instantaneamente de qualquer lugar. No Brasil, a primeira ligação telefônica feita por um celular ocorreu em 1990. Cada aparelho pesava cerca de meio quilo. No Brasil, a primeira rede de computadores a funcionar foi a BitNet em 1989. Essa rede ligava os centros de pesquisa universitários do país aos Estados Unidos por meio de uma conexão por cabos submarinos. 2 anos depois, a comunicação entre os computadores dos centros de pesquisa passou a ser feita por uma nova tecnologia, a internet. Até então, não se imaginava quão bem-sucedida a internet seria. Em 1995, a internet passou a ser de uso geral e aberto no Brasil. Desde então, ocorreram inúmeras mudanças. A substituição dos antigos cabos de telefonia por fibras óticas aumentou a velocidade das conexões. Além disso, foram criados mais aparelhos que podem se conectar à rede de internet, como celulares. As diversas tecnologias de telecomunicação têm aumentado as possibilidades de interação, comunicação, troca de ideias e informações desde o século XIX. Esse processo continua em desenvolvimento com os computadores, celulares e outros aparelhos que mudaram profundamente nossos hábitos. O avanço tecnológico na área das comunicações tem sido fundamental nas transformações do espaço geográfico, moldando a forma com que as pessoas, os governos e as empresas se relacionam. No decorrer da nossa aula, conhecemos os vários tipos de meio de comunicação, suas características e importância para aproximar as pessoas através de informações transmitidas por diferentes veículos comunicativos. E que o avanço tecnológico promove mudanças que pouco a pouco precisamos nos familiarizar para podermos usufruir das facilidades e possibilidades de desenvolvimento, favorecendo a construção do conhecimento nos vários aspectos da nossa vida. Para não nos esquecermos da importância das várias formas de comunicação,
O Rap das Comunicações nos apresenta uma divertida e importante contribuição para a fixação da aprendizagem e aplicação do nosso cotidiano. Veja! Alô, alô, me responde por favor. A comunicação é importante, meu amor. Verbal ou não verbal? Por carta, revista, telegrama, rádio e jornal. Eu preciso de um símbolo ou de um sinal. Para os surdos, um gesto, mesmo informal. Para os cegos, o tato é vital. A comunicação é tão legal. Os índios já usavam a fumaça. A modernidade trouxe a televisão. Já se tem satélite, computador. Por favor, se comunique, meu amor. Alô, alô, me responde, por favor. A comunicação é importante, meu amor. Verbal ou não verbal? Por carta, revista, telegrama, rádio e jornal. Eu preciso de um símbolo ou de um sinal. Para os surdos, um gesto, mesmo informal. Para os cegos, o tato é vital. A comunicação é tão legal. Os índios já usavam a fumaça. A modernidade trouxe a televisão. Já se tem satélite? Computador? Por favor, se comunique, meu amor. Diante de tudo que abordamos na aula de hoje, queremos saber sobre o meio de comunicação mencionado nesta aula. Qual deles você não conhecia? E qual ou quais deles você mais utiliza diariamente? Registre um momento seu utilizando um dos meios de comunicação com fotos ou vídeo e mande para nós pelo WhatsApp do programa 98600-1203. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha gostado e que continuemos nos comunicando através do programa Educa Castanhal. Um grande abraço a todos que estão acompanhando as aulas, especialmente os alunos das turmas de 3º e 4º anos da Escola Manuel Pinto de Souza, da qual sou a professora. E até o próximo encontro. Que aula interessante, Luziete! Fico encantada com seu trabalho e a equipe do Educa Castanhal só tem a agradecer a sua parceria e dedicação com o ensino municipal. Agora, vamos para o quadro Conhecendo Nossas Escolas. Hoje vamos conhecer a Escola Leandra Paulino. Acompanhe o vídeo e até o nosso próximo encontro. Tchau! O NEC, Núcleo de Educação do Campo, acompanha as escolas localizadas no campo, aqui no município de Castanhal, pela Secretaria Municipal de Educação. E nós vamos mostrar para vocês todas as escolas que estão localizadas no campo. São 33 escolas, onde elas estão divididas em 11 distritos. E hoje nós vamos conhecer a Escola Leandra Paulino. A Escola Leandra Paulino está localizada no distrito Santa Terezinha. Atende hoje 268 estudantes da educação infantil ao 9º ano e também atende as turmas da EJA. São filhos de agricultores que trabalham com hortaliças e a mandioca. A escola foi fundada no ano de 1968 e a primeira professora foi a senhora Raimunda dos Santos Paiva, que hoje está com 96 anos. A escola está sob a direção da professora Vânia Paiva, filha da primeira professora da escola. É importante ressaltarmos que a maioria dos servidores que trabalham na Escola Leandra Paulino pertence à Agrovila Santa Terezinha. Assim como os assessores do NEC hoje estão aqui em Santa Terezinha, na Escola Leandra Paulina, todos os assessores da coordenação de ensino estarão nas suas escolas de referência fazendo o assessoramento devido técnico-pedagógico.